Quer descobrir quais vão ser as profissões em alta nos próximos anos no Brasil? Então o episódio de hoje é para você. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. De acordo com o Guia Salarial 2025 da Robert Half, segmentos relacionados à inteligência artificial, TI, contabilidade e atendimento ao cliente terão grande demanda de contratações esse ano. Para entender quais profissões e habilidades serão mais buscadas, eu vou bater um papo com o Leonardo Berto, gerente da empresa de consultoria de recursos humanos Robert Half. Seja muito bem-vindo de novo à Primeira Jornada, Léo. Muito obrigado pelo convite, Isa. É um prazer estar com vocês. Gosto muito dessa oportunidade e acho que vai ser um tempo de muita troca. Legal, vamos falar agora sobre futuro ou sobre o presente, né? O que está acontecendo agora com relação às profissões de 2025. O que você acha que está rolando agora? O que está sendo mais buscado? O que impulsiona o crescimento de certas profissões? Conta um pouquinho pra gente. Zá, a gente vive um momento super específico e diferente no Brasil. As taxas de desemprego, elas nunca foram tão baixas. E a taxa de desemprego do profissional qualificado, que basicamente a gente está falando de uma pessoa com mais de 25 anos e formação superior completa, independente do curso, ela está nas mínimas históricas, em torno de 3% média consolidada. Se a gente pensar especificamente numa determinada carreira, esse número é ainda menor, porque entram qualificações como um segundo idioma, conhecimento técnico num determinado sistema, numa área de atuação de forma mais específica. Aliado a tudo isso, a gente tem algumas variáveis: inteligência artificial, transição geracional, a gente tem diversas gerações atuando dentro de uma mesma empresa, transformação tecnológica, a gente tem cenário econômico e a gente tem algo que a gente chama de desemprego estrutural. Basicamente é o desemprego pelo gap, pelo vácuo de conhecimento entre uma carreira e os profissionais que estão disponíveis no mercado, e o que a gente chama de desemprego natural, que é aquela vaga que está sempre aberta. É a substituição, é a pessoa que pediu demissão voluntária e a vaga está aberta. Então, a gente tem uma situação onde no Brasil hoje a demanda por qualificação ela é latente. Em 2025, a gente vê muito forte ainda a demanda por profissionais relacionados ao universo de inteligência artificial, e aí aqui é super interessante. Eu não estou falando especificamente só de TI, eu estou falando profissionais nas carreiras como um todo, em marketing, vendas, finanças, contabilidade, que estejam antenados buscando o conhecimento interar no universo de inteligência artificial. Então, desde do machine learning, do data analytics, dos engenheiros de dados, dos analistas de dados, isso vem muito forte. Dentro das carreiras tradicionais, é a agenda das empresas a busca por crescimento, a busca por diversificação de portfólio. Então, a carreira de vendas como um todo, de vendas internas, vendedores, executivos de vendas, vem com muita força. E a gente acompanha um crescimento de marketing nos últimos anos, justamente pela adoção de tecnologia e o crescimento do mundo online. Então, a carreira de marketing ela também oferece alguns desafios. Aqui vale um parênteses, que é um mercado que, quando os investimentos eles arrefecem ou eles estão parados, ou a gente entra num movimento de um mercado mais desafiador, essa carreira ela não cresce em volume de vagas, mas ela cresce na exigência da qualificação. Pega esse dado que eu estou falando no início e junta com o que eu estou falando agora, você vai perceber que a educação continuada é a palavra de ordem para o destaque. Posições na área financeira relacionadas a crescimento, planejamento financeiro, controladoria, investimentos, posições na área jurídica relacionado a M&A, fusões e aquisições e toda a parte de investimento das organizações, contratos, toda a parte de planejamento tributário vem com muita força. E no Brasil, historicamente, você tem uma deficiência, você tem uma demanda que ela é recorrente por mão de obra técnica como um todo. Então, todo aquele público da manufatura, de operações, o ambiente industrial vem com muita força. Legal, e até puxando esse gancho das habilidades técnicas, né? O que você acha que vai ser mais exigido hoje em dia com relação às habilidades técnicas? E também pensar nas soft skills, né? Que a gente fala tanto aqui. Quais que são mais valorizadas no mercado de hoje em dia? Vou começar pelo que você trouxe aqui para não esquecer. Hoje, o mercado brasileiro e global, ele é um mercado que o conhecimento técnico ele virou o mandatório, ele é o piso.
Você tem que ter. A formação acadêmica, ela é pré-requisito. Algumas gerações, nos anos 70, 80, ter uma graduação era um diferencial. Hoje é mandatório para muitas carreiras. Eu vou começar falando do comportamento. Em tempos de inteligência artificial, automatização de processos, esse mundo de robotização que a gente está prevendo chegar no dia das empresas, o avanço tecnológico na velocidade que a gente está e todo esse universo online que a gente vive, o diferencial hoje são as habilidades comportamentais. É a humanização do quadro profissional. Então, você ter uma formação acadêmica é mandatório, você ter continuidade nos seus estudos é mandatório. O que hoje é um diferencial? O segundo idioma. O inglês, ele é mandatório em muitas organizações, o segundo idioma como um todo, mas o inglês especialmente. O domínio dessa competência te abre portas não só para as empresas multinacionais, mas a gente precisa lembrar que o Brasil hoje é um mercado globalizado. Você pode estar trabalhando numa empresa pequena de dono, mas você tem um fornecedor que é de fora ou você tem um cliente que é de fora. Isso expande muito. O inglês é talvez a habilidade top 1 qualquer mercado. E eu falo do inglês porque, além de tudo, ele é comportamental, né? Conversa com a sua habilidade de comunicação. Segundo lugar, domínio da tecnologia inerente à tua função. Profissional de finanças, o domínio do RP, do Excel, um profissional de vendas, de marketing, o domínio, pleno entendimento de como funciona o CRM da sua empresa, de como funciona as ferramentas que geram ou fazem a administração de um funil de vendas, de lead, isso é mandatório. As empresas, elas investem algumas centenas de milhares, algumas centenas de milhões, tentando extrair o máximo dessas plataformas. Você dominando esse tipo de ferramenta, você naturalmente se torna um diferencial. Tecnicamente, a continuidade do estudo, aqui eu vou sair do discurso específico, mas é a continuidade. Seja você numa carreira de recursos humanos, numa carreira de atendimento ao cliente, numa carreira logística, a continuidade dos seus estudos é fundamental. Pós-graduação, o MBA continua super importante, mas o ensino técnico específico da sua função deve gerar um diferencial muito grande na tua trajetória. Do ponto de vista comportamental, naturalmente para cada área você tem uma característica ou outra que é mais específica, mas de uma maneira geral é só a gente observar como que o mercado está se comportando hoje. Então a gente tem uma demanda gigantesca por comunicação, verbal, escrita e não verbal. A gente está trabalhando remoto ainda em muitas empresas, no modelo híbrido, nem sempre eu estou aqui do lado e eu entendo você. Então, saber ter uma postura, comunicar problemas, fazer perguntas é fundamental. E isso comunica com a chegada da inteligência artificial, que mais do que qualquer coisa você precisa aprender a escrever problemas e escrever perguntas, porque tudo gira em torno do prompt. Para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Flexibilidade e capacidade de adaptação, adaptabilidade, são duas competências que vêm muito forte ainda do período da pandemia. As empresas continuam modificando o seu modelo de trabalho, modelo de negócio, modelo de gestão a todo momento. Uma empresa não espera 5 anos para mudar os seus indicadores operacionais. Então, ter capacidade de entender isso e ter uma leitura rápida de cenários numa função mais operacional ou estratégica é característica fundamental para você ter longevidade, um ciclo mais longo dentro da empresa. A proatividade que a gente sempre fala, ela continua existindo, mas se traduz muito em pensamento estratégico ou a visão de negócios. Quando eu entendo como a minha empresa ganha dinheiro, como a minha área é produtiva, eu começo a antever situações. A partir do momento que eu entendo o que é um lead para a minha empresa, eu começo a ser proativo e entender onde podem existir oportunidades de negócio para a minha empresa, onde podem existir oportunidades de melhoria de processo ou de controle interno, se você está numa função mais administrativa. E isso é altamente demandado, porque a velocidade com que o mercado gira, com que a inovação está chegando e com que as empresas mudam, é muito grande. Então, toda e qualquer oportunidade de melhoria vira um diferencial competitivo. As empresas hoje, elas continuam buscando ter o melhor produto, o melhor serviço, a melhor logística, mas o diferencial competitivo de verdade de uma organização bem-sucedida são as pessoas. E pessoas trazem consigo competências comportamentais, humanidade, humanização, que é a habilidade de estar à frente. Não adianta eu ter milhares de máquinas e softwares e não saber o que eu faço com aquilo. Esses são os principais. O que a gente pode falar sobre 2025, que a gente começa a ver no mercado, é uma preocupação genuína com tolerância nos relacionamentos internos. Entender que a gente está distante ainda em algumas empresas. O modelo ainda é híbrido, ou as escalas de trabalho presencial que têm vindo com um pouco mais de força, elas não necessariamente garantem que a empresa inteira esteja junto. Então, tolerância, compreensão, essas características
características ainda mais humanas de humildade para evitar conflitos é uma coisa que a gente começa a observar e devemos ouvir falar com um pouco mais de força. E principalmente a habilidade de ter um pensamento centrado, uma atuação focada. São muitos os estímulos, são muitas as janelas de oportunidade, são muitas as frentes de atuação. Saber focar e ter um direcionamento objetivo pró-entrega é algo também que as empresas olham com muito cuidado. Muito legal. E é interessante pensar esse ponto que você trouxe, né, Léo, de que a humanidade tem sido um ponto bem olhado e visto dentro do mercado de trabalho, porque a gente sempre pensa, né, as tecnologias estão cada vez mais desenvolvidas, a gente tem milhões de ferramentas hoje em dia, mas é muito importante lembrar o quanto o nosso comportamental, o quanto o nosso lado humano, né, nossa proatividade, como você falou, são fundamentais dentro de qualquer relacionamento e também dentro do relacionamento profissional. Bom, o papo tá muito bom, mas eu preciso fazer uma pausa e a gente volta depois do intervalo. É rapidinho. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Voltamos e eu sigo falando sobre profissões em 2025 com Leonardo Berto, gerente da empresa de consultoria de recursos humanos Robert Half. Então, Léo, pensando em quem acabou, né, de sair da graduação, recém-formados, assim, a gente sabe que não tem uma vasta experiência, com tudo isso que você falou de pontos, né, que são buscados pelas grandes empresas. Como que essa pessoa, esse candidato, essa candidata, vai fazer para conseguir competir, né, e começar a entrar no mercado de trabalho? Aqui a gente tem que falar em duas frentes. Do ponto de vista macro, vamos chamar de estratégia de busca para uma colocação, para um ingresso numa determinada carreira. É super importante manter o planejamento da educação continuada. É super importante buscar o segundo idioma, essas competências macros que a gente estava falando no primeiro bloco. Vamos para o micro especificamente. Currículo bem escrito, atualizado, verdadeiro, com os dados para contatos. Parece uma coisa muito básica. Não, mas é importante, né? A pessoa tem um currículo espetacular, mas não colocou os dados para contato. Perde o timing. Mentiras, omissões, situações que não ocorreram, parece básico, mas é relativamente frequente. E isso tem raiz numa situação que, principalmente no início da carreira, mas isso acompanha os profissionais como um todo, a gente tem uma mística, acredita que o processo seletivo é um julgamento, você é bom, você é ruim. Isso não é. Um processo seletivo nada mais é do que um encontro entre duas pessoas que vão se conhecer e falar, opa, acho que a gente trabalha bem ou não, acho que você resolve o meu problema ou não. É só isso. Não passou nesse processo, o que faltou? O que eu deixei na mesa? Vamos buscar mais. Feito isso, acho que vale algumas dicas ainda mais operacionais. A gente ainda tem trabalho remoto, muito pouco, 3% das empresas com trabalho 100% remoto, segundo a nossa última pesquisa, mas eu tenho a presença do trabalho híbrido. A gente tem um volume muito grande de recusa de pessoas participar em processo seletivo porque a primeira entrevista é presencial. Tem que entender que o que a empresa busca no remoto é a mesma coisa que ela busca no presencial, ou seja, pontualidade, atenção aos detalhes, uma boa apresentação, ou seja, muito cuidado com dress code, com código de vestimenta. Eu não vou para uma entrevista usando uma camisa de time, usando uma regata. Eu não vou para uma entrevista valorizando coisas que não sejam as minhas competências, ou seja, manter um equilíbrio ali um pouco mais formal. Pontualidade é super importante, principalmente nesses modelos híbridos que as agendas são super apertadas. Preparação prévia. Quando você for chamado para um processo seletivo, estuda a empresa, os segmentos, concorrentes, fornecedores, entra lá numa página que tem dentro do website de cada empresa ali falando sobre missão, valores. Isso é super importante porque dá uma dica de quais competências que eles estão olhando. Acreditamos em fazer o certo sempre. É uma empresa preocupada com processos, é uma empresa preocupada com um controle interno. Acreditamos em servir ao nosso cliente sempre a melhor
experiência. A gente está falando de uma empresa que prioriza a visão do cliente, o foco no foco do cliente. Então, essas pequenas dicas são sempre muito importantes. E se preparar com antecedência. Tenha domínio do que você vai mostrar. Tenha domínio do seu currículo. Tenha domínio das suas experiências. A empresa não quer saber se você se acha a melhor pessoa ou não. Ela quer saber exatamente o que você desempenhou na outra função, como você desempenhou, quais foram os resultados, o que faltou. E para você que está ingressando e ainda não tem uma experiência, valorizar as experiências acadêmicas, os projetos multidisciplinares, a empresa júnior, o voluntariado, a participação na atlética ou nos grupos de estudo, toda e qualquer experiência que gere algum valor agregado e que me ajude a enxergar competências comportamentais ou socioemocionais. Eu acho interessante isso, porque às vezes o estudante pensam que saindo, né, da graduação não tem nada para mostrar ou para entregar dentro de um processo seletivo, né? Eu acho que é importante a gente também se conhecer, como você falou, né? Saber quem você é, as suas capacidades, sua trajetória e conseguir passar isso dentro desse processo que, como você disse, Léo, não é um julgamento, né? Então é importante também ir com essa consciência de que você vai conversar e ver se dá um match ali naquela conversa, né? Duas historinhas super rápidas, né, para ilustrar isso. Entrevistei uma moça há alguns anos, tá? A gente estava começando a divisão que recruta só analistas no Brasil, estou falando de 2012. A gente não tinha toda essa vivência online, as coisas eram mais manuais. Ela foi a presidente do comitê de formatura de uma outra instituição de ensino muito grande, planejou um evento durante 2 anos para 5.000 pessoas. Isso é muito complexo. Eu particularmente vim de evento. Então, quando ela foi me contando, eu consegui enxergar o que ela estava fazendo. É uma experiência muito válida. Mesma coisa organizar o campeonato interfaculdades Sim. e qualquer coisa do tipo. E eu entrevistei uma mocinha, a gente tem uma parceria com uma instituição que atua na preparação de jovens em situação de vulnerabilidade para o primeiro emprego. E ela fez exatamente essa pergunta. Você está falando para me preparar? Não tenho experiência nenhuma, eu tenho 15 anos, estou começando agora. Eu falei, me conta a história da tua vida. Uhum. E ela falou que desde os 9 anos ela era babá dos irmãos. E a outra tia trabalhava em casa de família, teve 2 gêmeos, ela foi babá dos gêmeos. Eu falei, você quer competência mais importante do que se você não fosse minimamente responsável, você jamais teria essa responsabilidade. Seus pais dariam um jeito de fazer qualquer outra coisa. E mesmo que ela não tivesse, ela foi obrigada a desenvolver. Estou contando essas duas histórias rápidas porque, com certeza, a vida te prepara para as coisas. Eu não estou dizendo que é tão romântico assim, mas tem coisas para você extrair e vender no teu processo inicial. E, normalmente, os processos de entrada, estágio, trainee, menor aprendiz, posições júnior, levam muito mais em consideração como você lidou com as situações do que propriamente o que você sabe fazer. Eu acho que isso é super importante você contar, Léo, porque assim, inclusive, acho que muita gente acaba se fechando, né? Porque acredita que aquilo não vai ser válido, não vai ser ouvido, e aí acaba passando por um processo sem contar uma experiência tão importante e tão válida, né? Então, todo mundo tem vivência, gente. Então, contem, né? Dividam as suas coisas aí, que eu acho que é importante. E, Léo, pensando sobre o que vai acontecer com o mercado de trabalho nos próximos anos, você acha que ele vai se moldar de acordo com as mudanças globais, assim, climáticas, avanços na tecnologia, sustentabilidade? Você acha que isso vai direcionar o mercado de trabalho para lugares diferentes? Já está direcionando, né? Você tem uma carreira que é a carreira de ESG e sustentabilidade que emergiu nos últimos anos e que está numa pauta. Então você percebe que a agenda das empresas, ela não acompanha só a política, só a macroeconomia, só o seu interesse, ela é um sistema, né? E que em determinadas situações essas relações de consumo são impactadas em maior ou em menor escala e isso gera um movimento em como as empresas vão se organizar. O exemplo mais fácil é a inteligência artificial, é o advento da tecnologia. Os exemplos mais complexos, por exemplo, você tem hoje no mercado automotivo uma corrida tecnológica. Você tem grupos que estão investindo no elétrico, grupos no híbrido, grupos ainda falam em combustível fóssil, mas com um tratamento diferente. Você tem estudos para o hidrogênio verde. Aqui tem uma corrida tecnológica que vai ditar como esse mercado vai se organizar. A partir disso, o
que a gente tem nos últimos 3, 4 anos muito forte? A carreira do engenheiro de biodigestão, do técnico de biodigestão, do técnico do engenheiro de biogás emergiu. A gente não tem essas pessoas, elas estão sendo formadas agora. São engenheiros químicos, engenheiros de outras áreas que estão sendo adaptados. Então essa pergunta é muito boa, porque você tem uma carreira que vem dos últimos anos, todo o mercado de crédito de carbono, todo o mercado de iniciativas público-privadas ou de PPPs voltadas a mudanças climáticas, a limpeza de rios ou o marco do saneamento, gerando inúmeras oportunidades com a privatização de algumas empresas, o surgimento de outros grupos. Então, aqui eu fui até para exemplos mais específicos, porque assim, não é um decreto que muda tudo, mas são esses movimentos que vão gerando necessidades e oportunidades de negócio, são problemas que surgem que precisam de empresas para atacar, ou oportunidades de negócio que vão surgindo outras carreiras. Um exemplo muito legal, as pessoas têm muita preocupação de como a tecnologia vai influenciar na geração de postos de trabalho. Historicamente, até esse momento que a gente está conversando, o desenvolvimento macroeconômico, o desenvolvimento das tecnologias só gerou riqueza e só gerou crescimento de postos de trabalho. Você fala, mas puxa vida, e o bibliotecário lá atrás, as pessoas estão online. Hoje você tem demanda nas startups, nas empresas de tecnologia, pelo bibliotecário para fazer todo o trabalho de dados. O cientista de biblioteconomia para trabalhar nessa organização. Então, o que acontece? Todos esses eventos macroeconômicos, eles geram oportunidades de negócio e geram transformação nas carreiras que existem e criação de novos postos. Isso é muito legal, você pensar que as carreiras que de repente já existiam, né, já são carreiras tradicionais, enfim, elas podem se modificar de acordo com as modificações da sociedade, né, e globais. Isso é interessante. A gente estava conversando até com o Danilo Torini em outro episódio, e ele falou uma coisa que eu achei muito legal, que assim, a coisa da inteligência artificial, que gera tanto medo, né, tanta angústia em tanta gente, a gente não vai perder para a inteligência artificial, a gente vai perder para quem conhece mais e sabe lidar mais com ela. Então, assim, é mesmo entender que isso está acontecendo, se atualizar, né, se informar e entender que você pode flexibilizar o que você sempre faz direcionado para esse lado, né? Acho que é legal também. Os primeiros dados que a gente acompanha, as pesquisas um pouco mais robustas, mostram o profissional trabalhando de forma mecânica, analógica, a inteligência artificial executando a tarefa sozinha e o humano empoderado pela inteligência artificial. O ganho de produtividade é exponencial do humano empoderado, não só da inteligência artificial. Então, o que eu vejo nesse caminho, e isso se aplica a tudo que a gente está falando, a gente vai ter no Brasil agora, a partir do ano que vem, já está tendo uma movimentação muito importante com a reforma tributária. Vai mudar muito as carreiras, só que a gente tem 10 anos onde essa carreira vai primeiro ser muito potencializada. Então, tudo existe para resolver um problema de convivência do dia a dia. Então, estar atento a essas demandas pode gerar oportunidades e um entendimento de onde você deve guiar a sua carreira e o que vai ser mais efetivo. Falar, por exemplo, de mudança climática, não tem como a gente não imaginar que isso vai impactar o nosso dia a dia. Está impactando, a gente está desenvolvendo novas tecnologias para tudo, buscando um caminho. A gente depende de forças maiores para entender qual a velocidade disso, mas o fato é que novas carreiras, novos negócios, novas tecnologias estão surgindo a partir de um evento específico. Olha, para quem está começando a carreira, até trago que a fórmula não é muito diferente, Zá. É priorizar o mais rápido possível, encontrar alguma coisa que você goste de fazer. Eu não estou dizendo, a gente conversava aqui antes da gravação começar, né? Eu não estou dizendo que eu vou largar tudo para virar cantor, acho que eu nem tenho esse talento todo. Eu não digo necessariamente transformar o hobby na sua profissão, mas encontrar alguma coisa que você acorda na segunda-feira feliz. Uma tarefa que você gosta de executar, um caminho que você goste de estudar. E aliado a isso, procurar uma empresa onde você se sente bem. Então, no início, a gente prioriza muito o ganho de experiência. Mesmo que talvez não seja 100% do que você goste, segue um ciclo um pouco mais longo. A gente vê muita gente desistindo hoje no primeiro mês, no segundo mês, no primeiro feedback negativo, na primeira dificuldade. E o caminho é justamente o inverso. Experimenta aquela função, adquire, entende como aquilo funciona, porque isso vai virando experiência e vai buscando o teu caminho. À medida que você vai se encontrando, algo que a gente vai demandar muito nos próximos anos e que era uma característica mais forte das gerações anteriores, são ciclos longos. Ontem eu estava no evento falando justamente disso. Ciclos
longos. Eu não estou dizendo ciclo que você tem que ficar 15 anos numa empresa, como é o meu caso aqui, mas eu digo ciclos longos de você exercer uma função, uma carreira, uma tarefa, mas que você consiga vivenciar o ciclo de começo, meio e fim. Entender aquilo com profundidade. Essa, para mim, seria a grande dica do público que hoje está ingressando no mercado de trabalho, porque a gente vem de uma formação, parte desse público nativo digital, onde a gente tem acesso às coisas de forma muito rápida. Então, ao mesmo tempo que sabe-se de muita coisa e tem acesso à informação muito rápido, a profundidade é algo que as empresas sentem falta. Então, busca ter profundidade naquela tarefa, naquele conhecimento, naquela carreira, que isso vai ser um diferencial. As empresas não contratam, dificilmente ela contrata uma pessoa de ciclos muito curtos para um projeto muito importante, porque projetos são longos. Tempo de negócio de uma empresa é de um ciclo longo por definição. Então, acho que essa seria a minha dica de ouro. Algo que também a gente estava falando, será que tem uma bala de prata? Não existe uma bala de prata, mas essa é uma dica de ouro. Isso é uma coisa que chama atenção. Quando eu pego o currículo de alguém que está finalizando a graduação, acabou de finalizar, iniciando a carreira, eu vejo já cumpriu o estágio, 2 anos. Legal, fez um estágio aqui de 1 ano, ciclo completo, entrou como assistente, já está aqui 1 ano, 2 anos. Um analista júnior há 3 anos dentro de uma empresa. Isso é um diferencial e já chama atenção. Leonardo, a gente tem um novo quadro no nosso programa chamado Dica de Mestre, no qual o convidado dá um conselho para os nossos ouvintes que gostaria de ter ouvido lá no início da sua carreira. Que conselho você daria para quem está nos ouvindo hoje? Na minha carreira especificamente, quando eu entrei no mercado corporativo, tive um início empreendendo, mas quando eu entrei no mercado corporativo, eu fiquei 2 anos numa empresa, não porque eu achava que era o certo, eu também não sabia disso, mas porque honestamente eu não estava passando dos processos seletivos que eu me aplicava. Mas depois, conforme o tempo foi passando, eu fui percebendo que isso se tornou um diferencial. Quando eu iniciei na minha carreira na Robert Half, eu percebi que, cara, um dos diferenciais foi porque eu consegui explicar a minha função com muito detalhe. Onde que estava errado, o que não dava certo, como é que eu automatizei determinados processos, como é que eu fiz determinadas coisas. Então, essa dica de vivenciar a jornada, que é aquela história de subiu na montanha é legal, mas o importante é a jornada, isso se aplica muito ao mercado de trabalho e não é papo romântico, isso é fato. Eu estou olhando na entrevista, não o nome do cargo que você tem e quanto você ganha, eu estou olhando a tua jornada. O que você fez, como é que você cresceu. E isso, eu estou falando que é técnica de recrutamento de alto executivo, por exemplo. Outra coisa que eu gostaria de ter sido mais influenciado, escolhe bem tua graduação. Escolhe bem e vivencia. Sempre vai ter uma matéria que não é legal. Sempre vai ter um semestre mais difícil. Isso não é razão para você desistir. Simplesmente, não gostei, tchau. Então, investe tempo em adquirir o conhecimento. E eu gostaria de ter aprendido a falar inglês muito antes. Isso teria facilitado demais a minha vida. São 3 dicas aqui que eu gostaria de deixar, porque são as coisas que eu vi fazer a diferença na vida de muita gente e são coisas que poderia ter acelerado a minha carreira. Eu fui correndo atrás disso no outro tempo. E o nosso público aqui, por definição, você está ouvindo esse podcast é porque você tem interesse no que a gente está conversando. Esse caminho não é um caminho que dá errado. Esse caminho vai dar certo, aliado a boas práticas, a humanidade que a gente estava conversando, um comportamento legal, esse caminho ele acelera demais o teu crescimento e no Brasil a gente sabe que ter uma boa posição, uma boa carreira, uma boa trajetória te possibilita ter uma boa vida. E no final acho que é o que todo mundo quer. Sim. E muito legal, nesse final aqui você falou a palavra caminho várias vezes, e é importante isso, a gente lembrar desse caminho, né, desses processos, todo esse caminho é importante, todas essas experiências que a gente falou, que você viveu, são importantes, então acho que, mais uma vez, Léo, você trouxe muita coisa interessante, muitas dicas maravilhosas pra gente, eu te agradeço muito pelo papo, muito obrigada de novo, viu? Eu que agradeço o convite, sempre fico muito feliz de estar aqui com vocês. É uma oportunidade única. Muito obrigado por isso. Obrigadão, Léo. E aí, animado para dar um primeiro passo rumo ao seu futuro profissional? Então, boa sorte, conte com a SPM durante a sua jornada. Não se esqueça de seguir o Primeira Jornada na sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Este podcast foi editado pela Maremoto.